autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pelo excelentíssimo senhor membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Pepe Colasso. Esta audiência pública tem o objetivo de discutir o desconto de 14% nas aposentadorias dos servidores estaduais, em vigência desde a reforma da Previdência de 2021. Hoje, quem recebe até um salário mínimo contribui com a alíquota. O PLC 0031 de 2023, proposto pelo governo, é descontar 14% a partir do valor que exceda 2 salários mínimos, passando para 2,5 salários mínimos em 2025 e 3 salários mínimos em 2026. Quem receber acima desses valores terá o desconto de 14%, calculado em cima da diferença a partir dessas quantias. O Executivo Estadual também propôs a criação do SC Futuro, um fundo de capitalização para os novos servidores que ingressarem no serviço público catarinense. O aporte, rentabilizando ao longo da vida laboral dos servidores por 30 a 35 anos, seria utilizado para o pagamento da futura aposentadoria, como ocorre nos modelos de regimes de previdência complementar. Atualmente, o regime próprio de previdência de Santa Catarina opera integralmente sob o regime de repartição simples, que depende de novos servidores contribuintes, para o pagamento dos benefícios. Para compor a mesa de autoridades, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Camilo Martins. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Pepe Colasso. Convidamos também o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Tiago Zilli. Compõe também o ilustre dispositivo de honra a excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luciane Carminati. Convidamos para compor o presente dispositivo o senhor presidente do IPREV, Instituto do Estado de Santa Catarina, Vânio Boing. Compõe também o senhor vice-presidente do Sinjusc e coordenador do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, Neto Puerta. Compõe o presente dispositivo de honra o senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, SINT-SC, Evandro Acadroli. E comporá também o presente dispositivo a senhora secretária de Assuntos dos Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, Sintesp, Marileia Gomes. O cerimonial aproveita a oportunidade para registrar e agradecer também a presença do senhor Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, Renan Soares de Souza, senhora Presidente da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Santa Catarina, FETRAN, Sueli Adriano, senhor Presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Administração, Rodrigo Haitani, senhor Presidente do Sindicato dos Auditores Estaduais de Finanças Públicas de Santa Catarina, o SINDAF, Sandro Medeiros Alves. Registramos e agradecemos também a presença do senhor Presidente do Sindi Saúde, Nereu Sandro Espinosa.
senhor presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, a ADEPOL, John Vieira, e também a senhora conselheira do Conselho de Administração do IPREV, Ana Maria Duarte. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Camilo Martins, para a abertura oficial e, na sequência, o deputado Pepe Colasso para a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui cumprimentar inicialmente o deputado Pepe Colasso, que é membro da comissão e é o propositor dessa audiência pública, para que possamos, nessa tarde de hoje, ter um amplo debate sobre essa matéria que se encontra aqui na casa. Quero cumprimentar o deputado Thiago Zilli, também membro da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Luciane Carminati, que está aqui presente, está com a pressão alta, passou um pouquinho mal, mas está aqui participando dessa audiência, muito agradecido. Quero convidar para fazer parte aqui da mesa o nosso amigo deputado Marquito. Marquito, vem aqui prestigiar a mesa e participe aqui conosco. Marquito se faz presente. Cumprimentar o presidente do IPREV, Instituto de Estado de Santa Catarina, o Vânio Boing, que está aqui presente, o vice-presidente do Sinjus, que é coordenador do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, Neto Puerta, coordenador estadual dos Sindicatos Trabalhadores em Educação na Rede Pública do Ensino do Estado de Santa Catarina, o Cíntia, o Evandro Acadroli, e a senhora secretária de Assuntos Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, Marileia Gomes. Um cumprimento a todos os que fazem presente nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa. Vamos dar início a essa audiência pública. Eu vou passar a palavra ao propositor, que é o deputado Pepe Colasso, e mais uma vez parabenizo ele pela iniciativa do debate. O Pepe vai ser o presidente dessa audiência pública e vai explicar para todos vocês como que vai ser a organização dos trabalhos para que possamos fazer uma audiência pública produtiva a respeito de um assunto tão importante. Então, muito obrigado pela presença de todos. Passo a palavra para o Pepe Colasso. Obrigado, presidente Camilo. Cumprimentando o nosso presidente da CCJ e já agradecendo ao presidente Camilo, que se colocou muito disposto quando eu peguei a relatoria desse projeto tão complexo, onde nós temos que ter uma abertura de discussão com a sociedade catarinense. O deputado Camilo, juntamente com todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, se colocaram muito solícitos para que a gente pudesse estar abrindo esse diálogo através de uma audiência pública, para que todas as partes interessadas pudessem se manifestar, colocar seu ponto de vista, seus interesses, e a gente, dessa forma, pudesse aprimorar essa discussão nesta comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, para depois, diante dos pareceres e da relatoria feita aqui por esse deputado, possa encaminhar para as outras comissões e aí, por fim, ir ao plenário. O meu agradecimento ao presidente Camilo se estende a todos os membros da CCJ, e aqui eu cito também, já cumprimentando, a presença do deputado Thiago Zilli, que também é membro da CCJ, que participa das discussões conosco, e também aproveito para registrar e cumprimentar a participação da deputada Luciane Carminati e do deputado Marquito, que também nos prestigiam num momento tão oportuno dessa discussão e vieram para cá também dar sua participação. Aqui também quero aproveitar para dar os cumprimentos a todas as partes interessadas, na pessoa do Neto Puerta, né, que é o nosso presidente aqui, representando os sindicatos, onde os sindicatos interessados terão o direito de se manifestarem hoje. Cumprimentar também o Vânio, que vem aqui do IPREV, né, representando o IPREV, o presidente do IPREV, que também vai ter o seu tempo de manifestação, e estendo os cumprimentos a todos que hoje se propuseram a vir aqui à Assembleia, nesse horário, assistir essa discussão, participar, cumprimentando-os e solicitando que a gente possa ter, na tarde de hoje, um momento de uma discussão muito profícua, né, que a gente possa fazer a defesa de cada ideia, de cada pensamento, de maneira muito respeitosa
e que esse debate possa contribuir para que esse processo e projeto tenha celeridade e que possa cumprir, dentro das suas limitações, os interesses máximo possível daqueles que estão aqui discutindo hoje. Eu convido também o deputado Marcos da Rosa para que possa estar presente aqui na mesa de trabalho. Pode sentar aqui no lugar do deputado Camilo, que o deputado Camilo vai fazer uma cirurgia agora, ele veio para abrir os trabalhos. Então, convido o deputado Marcos para participar. Boa cirurgia lá, né? Boa cirurgia. Sucesso. O protocolo estabeleceu uma regra para que a gente possa, né, ter um encaminhamento aqui na nossa reunião. Então, nós vamos dar espaço de tempo igual, tanto para o governo, tanto para os sindicatos, para suas manifestações. Mas, antes dessas manifestações, eu vou colocar a palavra à disposição para os deputados estaduais que estão fazendo parte dessa sessão, para que eles possam se manifestar também. Então, eu coloco a palavra livre para os deputados. Deputado... Não? Marquito, quem começa? Pode ser, Marquito? Quer depois? Então, pode ser. Então, vamos deixar os deputados se manifestarem depois, então? Algum quer fazer antes? Não, queria só sugerir para... tem as apresentações, eu acho, do IPREV, das entidades sindicais, né? E acho que depois a gente pode se manifestar, acho que é mais adequado para esse momento. Por mim, está encaminhado assim. Como combinado, tendo em vista que a Comissão de Finanças dessa Casa já provocou uma audiência pública parecida com esse assunto, porque nós temos 3 projetos tramitando nessa Casa que dizem respeito de assuntos muito parecidos. Um do deputado Fabiano, na qual eu relatei também, que diz o mesmo respeito que a iniciativa popular. Esse projeto do deputado Fabiano, ele já teve aprovação na CCJ, e quando chegou na Comissão de Finanças, houve uma audiência pública solicitada pela comissão. Agora adentrou nessa Casa o projeto de iniciativa do Governo do Estado e o projeto de iniciativa popular. Hoje nós estamos discutindo não mais o projeto do deputado Fabiano, porque esse já passou pela CCJ, mas nós colocamos para essa audiência pública o projeto de iniciativa popular e o projeto do governo, que são projetos muito conexos, muito parecidos, e tendo em vista que lá na Comissão de Finanças nós já tivemos algumas manifestações e discussões naquela época, e naquela época houve, em termos de pauta, a manifestação primeiro por parte do governo, do IPREV, e por último dos sindicatos. Hoje nós fizemos um acordo de inverter isso, né, para que a gente possa ter um equilíbrio de manifestação de acordo como foi feito na outra audiência pública. Então, para se manifestar primeiro, eu vou fazer um chamamento aos sindicatos, né? Eu acho que o primeiro que vai se manifestar é o Neto Puerta, que é vice-presidente do Sinjusc e coordenador do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. São 30 minutos de manifestação para cada parte. O sindicato vai usar 30 minutos, depois o governo vai se manifestar por 30 minutos. Por fim, nós vamos fazer a abertura de perguntas, que também vão ter limitações, para que a gente possa regrar a audiência, e, por último, então, a manifestação dos senhores deputados. Com a palavra, o senhor Neto Puerta. Pela tribuna. Os 30 minutos vão ficar corridos, tá? Eles vão ficar contínuos. Então, vocês que vão se manifestar, que tem que se organizar na questão do horário para cumprir esses 30 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes, que fizeram um esforço bastante grande para estarem aqui terça-feira, 2 dias depois. Cá estamos nós, novamente, para debater
essa questão da Previdência. Agradecer o deputado Pepe Colasso nos esforços empreendidos sobre essa matéria, parabenizar publicamente pelo voto proferido no PLC 04, né, que trata dessa questão especificamente da faixa de isenção, e que, na verdade, era sobre isso que nós deveríamos estar aqui discutindo. O que a gente deveria estar discutindo aqui era tão somente faixa de isenção de contribuição previdenciária, e não uma nova reforma da Previdência. O governador Jorginho traiu a população catarinense, dizendo que reveria a questão da faixa de isenção e apresenta um novo projeto, estruturalmente um novo projeto, uma nova ideia de previdência em Santa Catarina. Portanto, deputados, não há relação direta entre o PLC 31, o PLC 04, do PLC 37. São dois projetos que tratam somente de faixa de isenção, que é o que a sociedade catarinense quer debater, que tem 100 mil assinaturas num PLIP. Em contrapartida, o governador apresentou uma reforma da Previdência. Isso significa dizer que o tempo que a gente tem, e esse espaço, muito embora a gente veio aqui para trazer argumentos, ele não se enquadra dentro de um processo democrático. A gente tem que falar isso, que é muito pouco tempo para debate. Fazer uma reforma da Previdência em 15 dias é a primeira vez na história desse país. Mas é importante a gente dizer também que, na semana passada, foi retomado o julgamento no STF das ações de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 103 de 2019, que fez a reforma da Previdência, que desencadeou reformas de previdências pelo Estado. Esse julgamento foi retomado, senhoras e senhores. E sabe quanto é que está o julgamento hoje? 2-1 para a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 103. Isso significa dizer que tem 2 votos dizendo que é inconstitucional cobrar a alíquota a partir do salário mínimo. E digo mais, o voto do relator, que é o ministro Barroso, ele diz, muito embora tenha votado pela constitucionalidade, que não é possível você, de imediato, de uma vez só, sem tomar outras medidas, cobrar a alíquota previdenciária de quem está aposentado a partir do salário mínimo. Quem votou favorável. Então, é fundamental a gente fazer essa análise, porque quando a gente está tratando de previdência, a gente tem que lembrar de onde está a previdência. Em que lugar da Constituição que está a Previdência Social. E a Previdência Social, ela compõe o tripé da Seguridade Social no Estado brasileiro, que está junto com saúde e junto com assistência social. A Previdência Social foi criada para proteger os trabalhadores e trabalhadoras. E no voto que trata do ministro Edson Fachin, eu faço questão de ler, porque a do ministro Fachin não é do Lenin, não é do Che Guevara esse trecho, é do ministro do STF. Malgrado o regime próprio de previdência seja passível de críticas e aperfeiçoamentos, não se depreende de nenhum dispositivo constitucional que o Estado não pode financiar a previdência do servidor ou que esta deva dar algum tipo de lucro. A alegada regressividade do regime próprio de previdência social, isto é, a possibilidade de que este venha a acentuar a desigualdade no país, bem como a existência de déficit orçamentário, são elementos possivelmente circunstanciais e não estruturais ou inerentes à previdência dos servidores públicos, os quais não titularizam paridade e integralidade do vencimento na aposentadoria desde 2003.
Acresce-se que o argumento econômico acerca de déficit não autoriza a interpretação de constitucionalidade de toda e qualquer alteração de regime jurídico, ao tempo em que não deve conduzir a leituras constitucionais necessariamente consequencialistas, porquanto a previdência do servidor é política pública que pode se associar a outros propósitos de estabilidade e recrutamento desses profissionais, podendo ser compensada pelo Estado por meio de outras fontes. Tenho, assim, que o caráter contributivo do regime, disciplinado pelo artigo 40 da Constituição, com a redação da emenda 20 de 98, não tem o condão privatista ou de capitalização. E lá no final, ele vai dizer o seguinte: a perda das balizas da razoabilidade, da vedação ao excesso, que acarreta verdadeiro sacrifício de direito, a instituição de um regime que pereniza a exceção e a surpresa, a exemplo do novel do artigo 149 dos seus parágrafos, não é, ao meu sentir, constitucional, porquanto violadora da segurança jurídica e da vedação à instituição de tributo confiscatório. Tal prática pode vir a violar conteúdo essencial de direito fundamental em questão, o que configura afronta à cláusula pétrea do inciso 4, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Caráter confiscatório ao que foi feito aqui em Santa Catarina, ao tirar do aposentado e aumentar a alíquota em 300%. Portanto, muito embora a gente saiba que pode haver reformas, sim, pode haver elementos que no contexto social alterem o regime de previdência, em nenhuma hipótese ele pode aniquilar direitos. E é isso que o Estado de Santa Catarina propõe ao querer perpetuar a segregação de massa. Muito obrigado. É o Rodrigo. Obrigado, Neto Puerta. E agora acho que vai se manifestar o senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, o SINT, Evandro Acadroli. Obrigado. Uma boa tarde aos colegas, aos companheiros que estão aqui muito preocupados com esse debate, com essa questão do futuro das seguridades em Santa Catarina, do futuro relacionado à nossa aposentadoria e dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero saudar aqui, em seu nome, Pepe Colasso, os deputados presentes, e também pela iniciativa. Eu acho que o debate é importante. Quero saudar aqui os colegas sindicalistas e fazer uma pergunta a todos os presentes aqui. Esse tema, de fato, ele é importante para o governo do Estado de Santa Catarina? Esse tema, ele é importante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina? Basta ver que quando a gente fez o debate aqui em relação à isenção fiscal para alguns empresários, essa casa estava lotada de deputados, estava cheia de deputados. Agora que nós estamos falando de uma concessão do Estado, uma concessão não, a devolução do direito aos aposentados e aos trabalhadores, nós estamos com a mesa aqui. Quero parabenizar quem está aqui, mas quero fazer uma crítica à ausência. A ausência significa muito do que vai acontecer nessa casa mais uma vez. Eu sei que esse debate que envolve os empresariado catarinense é espinhoso e é um debate que é odiado pelos deputados dessa casa. E nós precisamos do voto dos deputados.
a Confederação das Empresas enviou para o presidente da Assembleia Legislativa um ofício, aonde que mais de 8 entidades assinaram esse ofício, empresariais das grandes empresas, dizendo que não é para devolver os 14% para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E reafirmando a necessidade de manter esses valores de 21 bilhões de isenção e não pode conceder 500 milhões. Estou falando milhões, não estou falando bilhões. Para muitos trabalhadores que deram a vida ao serviço público da construção desse Estado. Não é possível. Mas não é possível que o Estado de Santa Catarina e essa casa não conceda 500 milhões para resolver o problema da Previdência Anual e vai manter mais, porque no próximo ano será mais de 24 bilhões de isenção ao grande capital. Ao grande capital. Isso significa injustiça social. Isso significa para que serve o Estado? E justamente sugam o Estado aqueles que dizem que o Estado não pode ser, tem que ser liberal, da livre iniciativa, sugam do Estado catarinense e não permite que o trabalhador que precisa para alimentação, precisa para o remédio, que são essas senhoras e senhores que deram a vida ao serviço público. Não pode fazer essa injustiça. E quero concluir aqui dizendo, senhor presidente do IPREV, o IPREV não é seu. Governador de Santa Catarina, o IPREV não é seu. É dos trabalhadores que construíram essa solidariedade do IPREV. E não pode aqui fazer uma segregação de massa, porque os futuros vão ter muito no futuro, quiçá quando vão se aposentar, e nós vamos ficar sem contribuição solidária dos nossos colegas que deveriam ingressar aos montes no serviço público, porque falta em todos os lugares. Então fazer reforma justa é aprovar o PL de iniciativa popular, que retira os 14%, agrega, faça concurso e constrói um Estado forte e que atenda a população. Rapidamente, antes da manifestação, gostaria de convidar o deputado Antílio Nelly para que esteja junto conosco aqui na mesa. Depois eu vou dar mais um pouco de tempo. Por favor, deputado. Com a palavra... Posso me apresentar, Rodrigo Raitani, Obrigado. presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado de Administração. Boa tarde a todos, sem demais formalidades, boa tarde a todos os trabalhadores. Na qualidade de advogado, administrador, servidor público, cidadão e trabalhador. Estou aqui, estudei bastante, com a mão ruim de tanto digitar, mas li bastante e queria trazer algumas informações. Bom, Previdência Social, gente, tem passado por inúmeras modificações desde a década de 90. Emenda 3, 93, 20, 98, 41, 2003. E aí, passamos aqui por um interesse da 103, 2019, voto do Fachin, agora pela inconstitucionalidade. Essa emenda constitucional com várias ações judiciais dentro dela, que vão ser julgadas ainda. Tá? 2-1 os votos, como bem citou o Neto. E depois veio a 773, 2021, que majorou a nossa alíquota, né, dos servidores aposentados. Eu, ativo agora, serei aposentado amanhã. Mas, enfim, o Jorginho em campanha, meu chefe, né, chefe do Executivo, sou do Poder Executivo, prometeu rever a alíquota de 14% e não fazer uma nova Previdência Social. Em 15 dias, promessa de 14%,
Enfim, não é uma nova previdência social. E agora o que aconteceu com o governo Moisés? Em 2021, 44 dias, foi feita uma reforma da Previdência e foi majorado para 14%. Não vou nem dar risada, né? Enfim, e esse novo projeto, que são 3, na verdade, um apresentado pelo Jorginho, que é o 31, que deveria ter morrido na casca, não deveria nem ter nascido, enfim. Temos o do 37, que é de iniciativa popular, é do povo, é nosso, né? 84 mil assinaturas, 4 meses para conseguir isso, de trabalho. E vem trazer agora um projeto de segregação de massas, com nomenclaturas SC Futuro, SC Seguro. Para mim é sopa de letrinhas isso, tá? Eu faço projetos de lei, gosto disso, e gosto também de colocar nomes em negrito, em caixa alta também, para dar esse destaque. SC Futuro são os novos concursados que entrarão, lógico que vai ser superavitário. E o SC Seguro é bem inseguro, tá? Porque somos nós que estaremos nesse SC Seguro. Segregação de massas, não. Obrigado, gente. Agora é a senhora... Não? Eles mudaram a ordem. Ah, mudaram. Então, Carolina, eu posso... vocês mudaram a ordem. Desculpa, vocês mudaram a ordem, então eu peço que vocês se apresentem daí. Tá? Obrigado, tá? Meu nome é Carolina e eu sou presidenta do Sinjusc. Eu cumprimento a mesa e também todos os trabalhadores que têm estado aqui de maneira incansável. Desde que foi aprovada a reforma da Previdência de 2021, os sindicatos e os aposentados têm lutado para revogar a cobrança dos 14%. Essa é a nossa luta. Nós não falamos de outra coisa. Mas, de maneira perversa, a proposta apresentada pelo governador e apoiada por muitos deputados dessa casa aprofunda o problema, propondo uma segregação de massa e usando os 14% para nos chantagear. Porque é isso que o governo está fazendo, chantagem. Essa proposta de segregação de massas quebra a solidariedade intergeracional, que é uma coluna vertebral da Previdência. Ou seja, ela é uma nova reforma, feita no afogadilho, sem discussão e no apagar das luzes. A Previdência, para não ter déficit, ela precisa de uma proporção de 4 pessoas na ativa para 1 pessoa aposentada. Lembrando que todo mundo contribui, antes de se aposentar e também depois de aposentado. Aqui em Santa Catarina, nós temos essa proporção, gente. O grande problema é que grande parte das pessoas que estão na ativa e que ocupam esses cargos são comissionados políticos ou estão em empresas terceirizadas. Nesse caso, as contribuições elas vão para o regime geral da Previdência e não para a Previdência do Estado. Basta a gente transformar essas vagas em concurso público que o problema se resolve. Ou seja, hoje a Previdência tem déficit por uma escolha política que privilegia as relações e os grandes acordos com empresários. E esquece da boa gestão pública. O que falta hoje é boa gestão pública. E aí a gente tem... E não adianta vir mostrar dados para justificar o injustificável, porque aquilo ali é dado que a gente não entende e não conversa com os trabalhadores. A segregação ela cria um fundo que é o nosso, das pessoas que já ingressaram no serviço público, aposentados e pessoal da ativa, e que tende a se esvaziar na medida em que as pessoas vão se aposentando e novas gerações não ingressam para manter a proporção necessária. Este fundo vai se esvaziar rápido. E se isso é péssimo para os atuais aposentados, é ainda pior para as pessoas da minha geração. Porque quando chegar a nossa vez, esse fundo vai estar vazio. E antes disso, vão aumentar as alíquotas, vão aumentar o tempo de contribuição, vão dificultar o acesso às pensões e por aí vai. Nós vamos sangrar muito, mas muito, para chegar na aposentadoria e não ter aposentadoria digna na velhice. A reforma da Previdência, como ela está proposta, ela revela ódio de classe e ela mostra bem que aqueles que odeiam o povo, vocês e eu, vêm aqui acabar com o nosso futuro sem nem ficar constrangido.
Boa tarde a todas as pessoas. Obrigado, deputados. Obrigado, Alesc, por ter feito essa audiência, ainda que foi muito corrido, né? Não deu tempo para nos organizarmos. Mas eu gostaria, inicialmente, de cunhar uma palavra do deputado Pepe Colasso, que vai ser o relator complexo. Como podemos admitir que um tema tão complexo seja resolvido em tão pouco tempo? É tão pouco tempo e é tão complexo que não permitiram que o nosso conselho, que nós vamos dar voz aqui nesse lugar, o conselho do IPREV, que não deram oportunidade para ele se manifestar, mas para além deles, da oportunidade, da legalidade. Quero crer que todos os deputados que estão analisando a reforma da Previdência conhecem a fundo a portaria 1467 de 2 de junho de 2022. 285 páginas. Todos leram? Pouco provável, é pouco tempo. E não é culpa dos deputados. É culpa da forma como está sendo encaminhada esse projeto, que não é um projeto de revogação, não. É de afundamento da nossa Previdência. Deputados, a responsabilidade de vocês é muito grande. No nosso entendimento, não existe tempo. E já houve irresponsabilidade da gestão do IPREV ao dar seguimento ao projeto para a Alesc sem as devidas anuências do Conselho. Vou repetir, sem anuência do Conselho. É só pegar o artigo 55, parágrafo 5º, e lá está bem claro na portaria. Por que não seguiram a portaria? É uma ilegalidade. Isso vai custar, inclusive, para o nosso instituto, futuramente, o desprestígio. Como é que nós podemos acreditar num futuro e no seguro se não se cumpre as leis antes mesmo de elas serem aprovadas? Eu acho que tem alguma coisa que está muito equivocada. Muito obrigado pela atenção e não podemos aceitar a segregação de massa de forma alguma. Boa tarde a todos. Sou Marileia Gomes, secretária da pasta de aposentados e pensionistas do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais. Então, em nome do companheiro Neto, eu cumprimento a todos os demais dirigentes sindicais aqui presentes e, em nome do deputado Pepe Colasso, cumprimento a todos os demais deputados presentes e, em especial, todos os servidores, né, trabalhadores que estão aqui e também aqueles que estão acompanhando em casa ou nas redes sociais, né, e pelo esse canal aqui da casa. Quero começar minha fala fazendo uma pergunta. Por que o governo propôs e o parlamento aprovou uma reforma em 2021, que o PLC 10.9 de 2021, que não resolveria o déficit da Previdência? Aumentou a faixa de contribuição de 14% do teto do INSS para o piso do INSS, que é de um salário mínimo, acarretando um aumento de mais de 300% do valor da contribuição previdenciária de cada aposentado e pensionista desse Estado, e não resolveu o problema tão falado à época, que era o déficit da Previdência. Ou seja, a medida resultou no incremento de 534 milhões para o custeio da Previdência, o que correspondeu a menos de 10% do déficit. Importante salientar essa questão. Trouxe um enorme prejuízo para o aposentado,
para o pensionista, para suas famílias, e também deixou de ter esses recursos injetados na economia local, resultando efetivo que buscava resolver, sem ter o efetivo que precisava resolver, que é o déficit da Previdência. As mesmas contradições se mantêm nesse novo projeto. Não podemos ser irresponsáveis, mais uma vez, com a desculpa do déficit da Previdência, promover outras maldades na vida do servidor público de Santa Catarina e, de fato, mais uma vez, pelas análises apresentadas, não resolverá a questão do déficit da Previdência. Precisamos pensar que, do outro lado desta decisão, que esta casa irá tomar, há pessoas, tem nomes, tem homens e mulheres que dedicaram uma vida de trabalho na efetivação das ações das políticas públicas do nosso Estado. Esse é o momento de muitos que aprovaram esse desconto em 2021, rever este voto. Os que estão novos na casa, não cometer esse mesmo erro. Portanto, eu peço a todos que revoguem esse confisco de 14%. Revogue já, não a segregação de massas. São mais dois que vão se manifestar, né? Ok? Pode ser 3 minutos cada um? Ok? 3 cada um? Boa tarde a todos, todos. Em nome do Pepe, do relator, da Luciane, a nossa deputada... Desculpa, por favor, é que eu não registrei a presença do deputado Ivanates também aqui no plenário. Aqui deputado, tá lotado e só para registrar a presença. Por favor. Pessoal. Vamos manter a... Vamos retomar, né? Vamos retomar. 3 minutos então, tá? Para falar. Só dava para falar depois, né? Mas tudo bem. Não, tudo desculpa. bem. Porque eu não tinha registrado na hora do intervalo, tá bom? Então vamos retomar. Pessoal, então, já cumprimentamos, né? Boa tarde a cada uma que está aqui. Em nome do relator, do Pepe, em nome da deputada Luciane, eu quero cumprimentar todos da mesa. Em nome do Neto, coordenador do Fórum, e do meu colega, coordenador do Síndico Estadual, Evandro, cumprimentar cada uma que está aqui. E que quantas vezes já estiveram e estão aqui sempre firme nessa defesa de não deixar retirar direitos. O que mais nos indigna é ver, pessoal, que esta casa já cometeu um erro, uma injustiça sobre aqueles que menos ganham, aqueles que mais necessitam ter, depois que se aposenta, cada aposentado, e eu falo, porque eu sou secretária de aposentados e assuntos previdenciários do Sinti, e sou aposentada. Então eu sei o que significa para cada uma, continuar fazendo um desconto daquilo que você já contribuiu. E não é justo que o teto da Previdência Geral do governo brasileiro é pouco mais que R$ 7.500. E ver que Santa Catarina, um estado que tem um poder econômico tão grande, taxar em cima dos trabalhadores, taxar e dizer que nós temos que voltar a contribuir. Não é justo. Então, assim, pessoal, a gente quer aqui dizer para cada deputado e deputada que não estão aqui, e que o Evandro falou muito bem antes, a importância nós precisamos dar a partir do estar aqui nesse momento. Cada deputado e deputada dessa casa que votem pela
derrubada dos 14%. Nós não podemos deixar o nosso projeto de lei de iniciativa popular, aonde a população catarinense se manifestou em mais de 85%, 85 mil. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque essa é a vontade da população. Este é o apoio que eles nos dão. Então, por isso, pessoal, nós vamos estar aqui vigilante no dia 19. Estamos chamando cada uma, para que esteja aqui terça-feira que vem. Nem que a gente tenha que amanhecer nessa Assembleia Legislativa, fazer vigília, dormir aqui. Mas nós não podemos deixar aprovar o projeto que está hoje aqui do governo, aonde vai segregar os nossos trabalhadores. Votar sim pelo projeto de lei de iniciativa popular que beneficia o trabalhador aposentado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentando Neto, coordenador do Fórum, e estendo a todos os servidores aqui presentes e a toda a população catarinense, na pessoa do deputado Pepe Colasso, estendo aqui aos deputados presentes, por estarmos hoje à tarde aqui discutindo a segregação de massa, que foi um brutal golpe do Estado de Santa Catarina aos servidores, e dizer que a solução já foi colocada por várias vezes nesse parlamento. Concurso público para todos os cargos que precisam ser ocupados resolve 84% dos problemas do déficit da Previdência. Dizer que nós queremos um IMPREV que nos represente, uma instituição forte, e não simplesmente criar um outro setor que será administrado por sei lá quem, qual CPF, financiado por esse Estado em 20 milhões, sem nem sequer, assim que arrecadar, ter o direito de devolver ao povo catarinense o que vai ser investido para criar esse novo modelo de capitalização que nós já conhecemos, que em outros países, inclusive Santa Catarina, em 2008, aprovou um processo aqui legislativo de segregação que foi revogado em 2015 por se provar ineficiente. Não estamos aqui para enriquecer o poder econômico de nenhum autor que tenha um CPF ou que seja o autor ou coautor dessa maldade. Não aceitaremos nenhum ataque ao serviço público de Santa Catarina. Porque, diante disso, os que vão sofrer são os catarinenses, que terão a diminuidade da qualidade da prestação de serviço. E esse ataque é anunciado já há muito tempo por diversos governos. Não a segregação de massas, concurso público já, revogação dos 14%. E sem chantagem sobre o projeto de 14%. Se o governo Jorginho quiser bancar o futuro que teve Carlos Moisés, na sua tentativa de segunda reeleição, fique bem à vontade. Nossa categoria, o povo catarinense, sabe muito bem como fazer nas urnas. Obrigado e uma boa tarde. Houve mais uma solicitação, daí mais 3 minutos. Tá? Senhoras e senhores deputados, estimados aposentados, pensionistas e demais servidores, quero iniciar minha fala destacando que, embora a portaria do Ministério da Previdência 1467 estipula que o texto apresentado a esta augusta casa, por meio do PL 31, deveria ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho Administrativo do IMPREV. Tal procedimento não foi efetuado. Acredita-se que esse fato por si só justifica a retirada do referido projeto de votação. Contudo, mesmo com limitado tempo para análise do PL, é possível constatar vários equívocos.
O projeto em questão preconiza um equilíbrio financeiro e atuarial, que é desfeito pela proposta de segregação de massas, instituindo esses dois fundos distintos, o futuro e o seguro, que de seguro não tem nada, pois essa tentativa já foi realizada em 2008 e desfeita em 2015, provando que foi um verdadeiro fracasso. Querem repetir o fracasso? Além disso, o governo busca alterar a Lei 412 em pontos cruciais, alegando a intenção de reduzir o déficit previdenciário, mas propõe a inclusão de comissionados e mais outros entes para a previdência complementar, o que no futuro pode causar um déficit ainda maior, pois o próprio governo poderá ser patrocinador. Em relação à revogação dos 14%, compromisso que inclusive foi feito durante a campanha eleitoral, o governo apresenta uma proposta esdrúxula, nem cabe aqui comentar. A solução para o equacionamento financeiro e atuarial da Previdência não reside apenas na apresentação de projetos, mas sim na responsabilidade legislativa, na gestão dos recursos previdenciários séria, o que se daria através da realização imediata de concursos públicos, pois só na educação existem mais de 30 mil ACTs e no Poder Executivo temos uma enormidade de terceirizados que ninguém sabe, na verdade, exatamente quantos são e qual o valor para o erário público. Outra questão que nos chama a atenção... Mais um minuto para encerrar. Obrigada. São os dois projetos similares a essa matéria. Por que a urgência do governo? Por que não finalizar esses antes? E, para finalizar, eu quero deixar um apelo a todos os deputados. Por favor, reflitam sobre o estrago que esse PL aprovado fará na vida de milhares de famílias catarinenses que também fazem parte da sociedade e que deram sua vida pela sociedade catarinense. Será que é justo hoje faltar o remédio e o pão na mesa desses aposentados e pensionistas, enquanto o governo pensa em conceder bilhões em benefícios fiscais? Muito obrigada. Encerradas as manifestações dos sindicatos, eu convido agora, então, por um período de 30 minutos, o senhor Vânio Boing, presidente do IPREV, Instituto do Estado de Santa Catarina, para a sua manifestação. Obrigado, boa tarde a todos. Saudação inicial ao deputado Pepe Colasso, demais deputados da mesa. Uma saudação especial às entidades de classe e meu fraterno abraço aos servidores do Estado que estão aqui presentes. Pretendo, nesse espaço de tempo de meia hora, fazer um breve relato do retrato da Previdência do Estado. Nós vamos falar sobre o que é o PL 31 e também vamos falar sobre os 14%. Inicialmente, gostaria de passar para vocês a missão que o governador Jorginho Melo nos passou no início do ano para desenvolver um trabalho estritamente técnico, uma gestão técnica baseada nos números da Previdência. Em momento nenhum ele nos propôs, nos apresentou a proposta de fazer qualquer espécie de reforma, porque o Estado já vinha de uma reforma previdenciária há 2 anos atrás, que teve um impacto relativo e não resolveu o problema como um todo. Entretanto, nos deu a missão de apresentar, no decorrer do ano, um plano de equacionamento do déficit
atuarial do sistema previdenciário do Estado, bem como reavaliar a alíquota dos 14%. Em momento nenhum, mesmo durante a campanha, o governador Jorginho prometeu revogar ou prometer rever. Sempre foi no sentido de reavaliar. E isso foi feito e durante a nossa apresentação nós vamos demonstrar aquilo que é possível implementar a partir de janeiro de 2024, dado a disponibilidade do orçamento do Estado e também a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o orçamento ele é finito. O Estado não dispõe de recursos de forma infinita. Essa arrecadação que o Estado vem tendo, ele tem um crescimento normal, de acordo com a inflação, e ele precisa ser respeitado até por questões legais ano a ano. E os números que eu vou apresentar aqui hoje vai demonstrar muito claramente qual o comprometimento que o Estado vem tendo com o funcionalismo, seja em atividade, seja na inatividade e seja nas pensões. Então, eu gostaria que pudesse apresentar a primeira lâmina. De maneira bem rápida, ali são 10 tópicos, são apenas 10 lâminas. Então, eu gostaria de muita atenção de vocês. Não fazemos nenhum juízo de valor aqui, apenas viemos trazer os fatos baseado nos números que a gente dispõe e também baseado nos dispositivos legais ao que o IPREV está exposto. Então, no primeiro tópico, vamos trazer uma linha do tempo da Previdência do Estado que já existe há mais de 100 anos. Ela nasceu em 1909, volta por gentileza. Depois, em seguida, o resultado da avaliação atuarial de 2023, com base nas informações cadastrais de 2022. Situação financeira e atuarial. Vamos conhecer o que é insuficiência financeira e o que é déficit atuarial. O problema da Previdência como um todo não é único do Santa Catarina, todos os estados enfrentam, o país enfrenta, todos os países enfrentam. Os principais fatores que impactam na Previdência, a insuficiência financeira versus o orçamento do Estado para os demais setores. Formas de equacionamento são formas legais, nós não estamos inventando, não estamos criando maneira nenhuma, nós não estamos inventando, nós estamos seguindo estritamente o que está disposto na lei. Existem 4 maneiras de você equacionar o déficit. E as propostas de equacionamento, os impactos da reforma de 21, vamos ver aqui, entidades de classe falaram nos números, a gente vai mostrar os números, o que isso impactou e por que ele não resolveu. E, por fim, vamos falar da alíquota de 14%, qual é a proposta do Estado, de maneira que suavize no bolso de cada servidor, aposentado e pensionista, no final de cada mês. Primeira lâmina. Bom, eu vou pedir, todos que se manifestaram até agora tiveram a oportunidade de ter uma manifestação tranquila e pudesse dar suas explicações. Da mesma forma que o sindicato fez, agora a gente também tem que ter a educação de escutar o governo nas suas explanações. Eu agradeço. Quero deixar bem claro que a situação que vocês encontram não foi criada pelo atual governo. Primeiro ponto. Então, e o atual governo está disposto a dar uma solução definitiva para que a gente possa ter uma previdência mais segura no horizonte de tempo mais longo, não uma reforma de 3 em 3 anos. Então, vamos lá. Numa linha de tempo, coloquei de início para vocês que a Previdência nasceu em 1909, ela já nasceu deficitária. A Previdência, quando nasceu em 1909, nasceu deficitária. Por quê? Calma. Porque não... Deixa eu acabar. Se a gente ficar discutindo assim, desse jeito, eu vou suspender a sessão. Não tem condição. Não tem condição. Eu estou querendo escutar. Mas eu não vou te escutar agora. Eu não consigo te escutar. Eu não consigo. Vocês já tiveram a chance de se manifestar aqui. E se começar a ter uma manifestação aí, eu não vou conseguir escutar aqui. Então eu peço à educação que deixe... Depois vocês se manifestam.
Depois, não é o tempo de vocês. Por favor. Voltando então. Então, um período de mais de 90 anos, a Previdência existiu no Estado, né, sem contribuição previdenciária. Isso é um fato. Ela existia contribuições num período de 60 para cá apenas para as pensões. De 2004 para cá que foi instituída a contribuição previdenciária de 11%, a partir do teto do INSS. Em 2016, passou para 14%, acima do teto do INSS, que hoje é em R$ 7.500. E depois, em 2021, 14%, se reviu o piso para desconto para um salário mínimo, que é o que nós vamos tratar aqui. Aguarde até o final da apresentação, por gentileza. E isso fez com que, no decorrer desse tempo, o Estado venha tendo insuficiência financeira, que esse ano deve fechar, o relógio me cobre ali, deve fechar em 6 bilhões. E já já nós vamos entender o que é insuficiência financeira e o que é déficit atuarial. Então, esse ano, 2023, nós vamos fechar a conta em 6 bilhões de reais de insuficiência financeira. Bilhões, que é a diferença entre o que o Estado arrecadou de pensionistas, inativos, ativos e parte patronal. E pagou. Essa diferença negativa vai dar 6 bilhões esse ano. Segue. Próxima. E aí nós temos o resultado da avaliação atuarial. Aí nós temos que saber o que é uma avaliação atuarial. Vejam só, esse é o resultado de 2023, com base nos dados cadastrais de dezembro de 2022. Então, todos os poderes têm déficit atuarial. Aí eu vou explicar de maneira bem sucinta o que é um déficit atuarial. Déficit atuarial é você fechar a massa de servidores ativos, aposentados e pensionistas numa determinada data e calcular qual é a necessidade de recurso financeiro que o Estado deveria ter no presente para garantir o pagamento de todo mundo até o falecimento do último beneficiário. Esse valor representa, em 2023, 113 bilhões, era o que o Estado deveria ter de reserva para garantir para todo aquele contingente de servidores ativos, aposentados e pensionistas, até o último falecimento, a uma taxa de juros de desconto de 4,5%. O Estado dispõe desse recurso? Não. Se ele tem insuficiência financeira, o déficit é muito maior. Próxima. Próxima. Aí eu vou mostrar o que é insuficiência financeira e déficit. A situação financeira, veja que em 2022, o Estado gastou em previdência, em benefícios, 9,1 bilhões. Pagou em aposentados, pensionistas, para civis, militares, pagou 9,1 bilhões. E teve uma receita de contribuição da ordem de 3,7 bilhões. A diferença de 5,4 bilhões, ele não deixou de pagar. O Tesouro foi e supriu essa diferença em 5,4 bilhões. Que esse ano deve fechar em 6 bilhões. Isso é crescente. E a situação atuarial é o déficit. Se nós utilizarmos uma taxa de 4,5%, esse déficit está em 113 bilhões. Se tirarmos a taxa de juros, porque o Estado não dispõe de ativos para isso hoje, para remunerar essa taxa, botar uma taxa de juros de desconto de 0, o déficit passa para 258 bilhões. O que é isso? Isso é a necessidade de recursos que o Estado precisaria ter no presente para garantir o pagamento do benefício de acordo com as regras atuais para todos os servidores que hoje já estão aposentados, todos os pensionistas, todos os ativos, até o falecimento do último beneficiário. Essa é a necessidade que o atuário calcula. Quem calcula isso não é o IPREV. É uma empresa especializada em avaliação atuarial. Com base em que informações? Em base nas informações individuais de cada um. Composição familiar, tábua de mortalidade, taxa de juro. Então, a situação demográfica do Estado. São todas essas questões que levam em conta e levanta esse valor, que é o valor atual dos benefícios futuros, que representa esse montante. Próxima.
E o problema? O problema qual é? O problema é que, hoje, no sistema de repartição simples, todo mundo contribui por um fundo financeiro que é utilizado para pagar benefício dos aposentados e pensionistas. Então, ou seja, os ativos contribuem com 14% do benefício, não tem limite de isenção. Parte patronal, 28%. Os aposentados e pensionistas com 14%, hoje, a partir de um salário mínimo. Então, isso não é suficiente para pagar somente os atuais aposentados e pensionistas. Então, o Estado vai no Tesouro, o orçamento, e busca a diferença, e todos os meses ele supre e paga a folha. E o mais grave é que o servidor público, ao ingressar no Estado hoje, ele faz um concurso, não estou fazendo juízo de valor, é crédito, é merecido, calma, é merecido, é merecido. Ele faz um concurso com 25 anos, ingressa no Estado, trabalha até os 60 anos, se aposenta, ele não deixa a folha do Estado, continua na folha do Estado. Aí ele vai falecer aos seus 85, 90 anos, ele deixa uma pensão. Calma, calma, eu só estou mostrando os fatos. Aí vocês vão entender o porquê da segregação. Próximo. Então, o que é que impacta a situação do elevado déficit previdenciário? Primeiro é o modelo de repartição simples. O modelo de repartição simples, ele pressupõe principal fonte de custeio, geração futura. Ora, geração futura nós não estamos tendo há 30 anos. Vocês querem um dado real? Pegue o censo do IBGE de 2010, compare com o censo IBGE 2022. De 2010 a 2022, nós tivemos um crescimento de 56% de pessoas com 60 anos ou mais. E tivemos um decréscimo de 14% de pessoas com 0 a 14 anos. Essa relação contributiva que o Estado tinha em 1980, de 5 servidores para um inativo, hoje essa relação é 0,8 para 1 ativo. Isso não deu certo em lugar nenhum do mundo, e não está dando certo em lugar nenhum do país. Por isso que todos os estados estão fazendo suas reformas. Vocês já vão entender. Não, nada disso. Vamos ver. Eu vou ter Vamos lá, que... os direitos. Vamos seguir. Calma. O que eu vou falar diante disso, né? Não, mas eu também preciso, a gente precisa... Esse é o momento dele de manifestação. Agora, se quiserem ficar debatendo e batendo boca, aí nós não vamos levar a lugar nenhum essa audiência. Eu vou pedir para ele continuar e vou pedir para que vocês possam dar essa oportunidade. É isso que eu vou pedir. Deixa eu repetir. Com toda a educação do mundo. Deixa eu repetir, eu vou ser mais claro. As pessoas... Deixa eu repetir, vou ser mais claro. Vou ser mais claro. A situação demográfica do país e do nosso estado mudou. Mudou. As pessoas estão vivendo mais. Que bom, que bom, que bom. Estou dizendo que bom. Então, assim, ó, o modelo de repartição simples, ele exige... Calma. Um outro aspecto é a questão da paridade e integralidade. Novamente, não faço juízo de valor, é um benefício. Mas isso pesa na Previdência. As contribuições previdenciárias só iniciaram em 2024. As regras de concessão, novamente, não me entendam mal, não é juízo de valor, regras de concessão. Categorias que se aposentam com idade mais jovem estão vivendo mais, que bom. Para isso você precisa ter uma previdência equilibrada. É essa a proposta. E o quadro de longevidade. As pessoas estão vivendo mais, se aposentando mais cedo e vivendo mais. Esses números vocês podem pegar até na reforma do regime geral. Perfeito? E o orçamento é finito. Próxima. E aí nós vamos ver, ó. Vejam que a insuficiência financeira da Previdência Estadual, ela concorre com a educação.
O ano passado gastou-se, o Tesouro teve que tirar do orçamento 5,4 bilhões para cobrir a insuficiência financeira. E para a educação destinou 6 bilhões, para a saúde 5,6 e infraestruturas 2,5 bilhões. Então, a insuficiência financeira da Previdência, que o Estado não está deixando de pagar, de honrar, ele está competindo com os demais orçamentos do Estado. Próxima. Formas de equacionamento. Aí é uma questão legal. Vamos nos ater ao que dispõe a lei. Nós não estamos criando situação milagrosa nenhuma, estamos seguindo a lei. Primeiro, nós poderíamos estar propondo um plano de amortização, baseado em lei, que reflete nas contribuições suplementares, que tem estados fazendo isso, e elevação de alíquota. Tem estado que a alíquota chega a 22%. Outra maneira, aportes. O Estado poderia fazer aporte de bens ou de ativos, ou direitos. O Estado dispõe de bens ou ativos, ele está dispondo de parte dos seus imóveis, através de veículos de investimento, cuja receita e a rentabilidade serão usufruídas para manter o pagamento da insuficiência financeira do plano SC Seguro, que é o regime de repartição. Já vou falar sobre isso. Poderíamos estar fazendo reformas. Outra maneira, reformas, a revisão e adequação das regras para concessão. Então, eu quero ser bem claro aqui, ó. Em momento nenhum, o PL 31, que está sendo debatido nesta casa, trata de reforma. Trata de mexer em direitos. Trata de reduzir direitos. Não é reforma. E, por último, o principal modelo que está sendo implantado, que menos desgasta e que menos enfrenta a resistência, segregação de massa. O que é que vem a ser a segregação de massa? Calma. A segregação de massa nada mais é de você separar num determinado momento conjunto de servidores, onde parte deles entra num fundo em capitalização e outra parte entra, mantém-se as regras no plano de repartição. Vamos ver a próxima que vai ficar mais claro. Então veja só. Ao final da minha explicação vocês vão entender. Veja só, então, o projeto de lei 31 está propondo. Por favor, silêncio, por favor. Mais uma vez vou pedir. O que nós estamos propondo? A criação de um fundo em capitalização denominado SC Futuro. O nome já pressupõe resolver a situação previdenciária do futuro servidor. O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Todo servidor que ingressar no Estado a partir de janeiro de 2023, ele fará parte do fundo em capitalização denominado SC Futuro. Todo aquele que ingressar até dia 31 de dezembro de 2023, ele continuará no plano Fundo de Repartição Simples, que chama-se SC Seguro. Diferença entre um e outro, em termos de benefício? Nada. Diferença entre um e outro em termos de contribuição? Nada muda. Continua a alíquota de 14%. A diferença de patrão? Nada muda. Continua sendo Estado. A diferença de gestor? Nada muda. Continua sendo o Instituto de Previdência. O que é que muda? O que é que muda? Calma. O que é que muda? Muda que o servidor que ingressar em janeiro de 2024, ao se aposentar, sai da folha do Estado. Passa a receber seu benefício direto do Instituto de Previdência. É isso que muda. Perfeito? Pronto. Estamos... Depois, ó, se vocês tiverem... Eu vou responder qualquer pergunta depois. Por favor. Estamos também... Perguntas depois, só, por favor. Nesse mesmo... Não faz parte desse pacote, mas estamos também regulamentando o sistema de proteção dos militares e adotando o sistema de previdência. Eu ouvi com paciência vocês. Eu só gostaria que vocês acabassem de ouvir, depois vocês fazem o questionamento.
E, por fim, aí nós estamos implantando o sistema de automação no Sisprev Web, que vai servir como principal ferramenta de gestão da Previdência do Estado a partir do próximo ano. Próxima. Agora, o impacto da reforma de 2021, que está muito presente aqui com vocês. Então, em 2021, a Lei Complementar 773, os principais aspectos que ela implementou foi: aposentados e pensionistas passaram a contribuir a partir de um salário mínimo, não a partir do teto do INSS. Os ativos passaram a contribuir de 14, continuaram a alíquota de 14 e o Estado com 28. As pensões, houve uma revisão, os valores devidos passou a ser 60% para o cônjuge, né, e 10% para dependente. A elegibilidade dos ativos passou a aumentar, ou seja, todo mundo contribuiu com uma parte no modelo de repartição. Ou seja, o modelo de repartição simples é um modelo que pressupõe, num período de insuficiência ou de déficit, que todos os atores que fazem parte daquele sistema são chamados na mesma mesa e vamos dividir o déficit. Ele não pressupõe superávit. Vamos dividir o déficit. Então, todo mundo contribuiu com pouco. Aposentado e pensionista com alíquota de contribuição que passou a ser de um salário mínimo. Os ativos vão demorar mais para se aposentar. Se aposenta com a média, né? Quem ingressou no Estado de 2004 para cá, ele não se aposenta mais pela paridade e integralidade, é pela média. E o limite de benefício garantido pelo Estado é o teto do INSS, que é R$ 7.500 hoje. Então, isso teve um impacto na arrecadação previdenciária na parte dos aposentados e pensionistas de 534 milhões. Aí, com o acréscimo dos ativos e da parte patronal, representou a soma dos dois algo em torno de 1 bilhão. Entretanto, no mesmo mês da sua aplicação, o Estado concedeu uma reposição de 28% no benefício, o que possibilitou a implementação dos 14% a partir do teto do INSS, onde ninguém passou a ganhar menos. Ok? Próxima. E o que o Estado está propondo para poder suavizar essa alíquota? Vejo mais uma vez, isso não foi criado pelo atual governo. O que o governador Jorginho Melo nos pediu é encontrar uma maneira que a gente pudesse suavizar esse desconto do 14%. Como nós não estamos mexendo na alíquota, nós estamos mexendo no piso para início do desconto. Então, dentro das contas feitas no segundo semestre, juntamente com a equipe da Fazenda, daquilo que é suportável para o Estado, para que não fira a lei de responsabilidade fiscal, a proposta que está sendo apresentada no PL 31 é que a gente, escalonadamente, eleva esse piso a partir de 2024 para 2 salários mínimos, 25, 2 salários mínimos e meio, e 2026 para 3 salários mínimos. Nós já estamos fazendo uma projeção ali do que representa o salário mínimo em 2026. Então, 3 salários mínimos seria R$ 4.800, teria uma isenção completa do totais de aposentados e pensionistas, ou seja, contribuição zero, R$ 8.844. E isso o Estado estaria renunciando ou abrindo mão de uma contribuição previdenciária de 284 milhões no ano de 2026. Isso representaria para todos os aposentados e pensionistas, que é um quadro aproximadamente de 65 mil, mais recursos no bolso no final do mês, da ordem de R$ 487 mês. E nos 3 anos, o Estado estaria abrindo mão de uma receita contributiva previdenciária de 667 milhões. E aí nós trouxemos um quadro ilustrativo aqui. A próxima. Aí veja um quadro ilustrativo aqui para ficar mais claro. Por gentileza, a próxima lâmina. Vejam só. Então, nós temos ali na primeira coluna salário mensal. Colocamos salário mensal até o teto do INSS e depois acima do teto. Depois colocamos, inclusive, a média do benefício dos servidores civis do Estado. Então, vejam só, em 2023,
o que nós estamos vivendo hoje, a alíquota de 14%, com base nas regras da reforma de 2021. Vejo que quem ganha R$ 2.600 hoje, ele não contribui com 14, contribui com 6,89, porque parte do salário mínimo. Quem ganha R$ 4.800 hoje, não contribui com 14, contribui com 10,5, porque parte de um salário mínimo. E lá em 2026, quem ganha 4.800 vai zerar a contribuição. Está ali, ó. Ele vai zerar. Ele vai sair de 10,15% hoje para 0% em 2026. Ou seja, ele vai ser isentado por completo. Quem ganha R$ 7.500, que é o teto do INSS hoje, ele não contribui com 14. A alíquota efetiva dele é 11,54. Quando vai em 2026, ele vai contribuir com 5%. Ou seja, vai ter uma sobra, uma renda a mais de 487. E a partir do teto do INSS, todos terão uma renda a mais de 487. Isso é o que foi possível dentro do orçamento do Estado, dentro da previsibilidade que nós temos, dado que o orçamento não é infinito, ele é finito. E ele está no portal de transparência do Estado. Vocês estão vendo. E a informação final, uma informação final. O Estado, de tudo que ele arrecada, metade é compromisso com o funcionalismo. Metade. Este ano ele vai desembolsar para funcionalismo entre ativos, aposentados e pensionistas algo em torno de 20 bilhões de reais. Consegui concluir. Por favor, silêncio, por favor. Consegui concluir um pouco antes do meu tempo. Eu deixo essa sobra de tempo para quem tenha qualquer dúvida ou questionamento a respeito. Obrigado, deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhor presidente do IPREV. Obrigado, presidente do Instituto do Estado de Santa Catarina, Vani Boig, pelas manifestações. Eu vou dar a palavra agora ao Maurício Molinari, que é assessor econômico dos sindicatos, para que possa se manifestar por 5 minutos, diante da manifestação também, tanto dos sindicatos quanto do IPREV. E, posteriormente, então, a manifestação dos senhores deputados. Bom, boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. Boa tarde aqui os deputados, né, aqueles que representam a classe trabalhadora em especial. E boa tarde ao presidente do IPREV, o Vânio, né. Vamos à técnica, então, porque a técnica ela é utilizada para cometer maiores massacres com segurança, né, e com aquela guarida necessária. Então, vamos à técnica, e eu queria levantar algumas questões. Primeiro, se o orçamento é finito de Santa Catarina, como se explicam 21 bilhões de renúncias fiscais para os grandes empresários catarinenses? E como se explica um superávit nesse ano de 2023 de 2,5 bilhões, quando se falou no início do ano, pelo secretário da Fazenda, Cleverson, e pelo próprio Jorginho Melo, que haveria um déficit gigantesco que legitimou o PAFISC, que foi o congelamento mais um congelamento de gastos em cima do serviço público. Superávit de 2,5 bilhões. Então, o orçamento está disponível. Essa é a primeira questão. Segunda questão, eu queria que se explicasse por que o déficit, naquele gráfico fantástico, né, ele de 1909 até 1994, que é um período histórico gigantesco, ele é desse tamaninho, não é? Ele é minúsculo. Ele começa a crescer quando? 1994, quando se aprova o quê? Terceirização no interior do serviço público. Ele cresce novamente, é só ver o gráfico. Ele cresce novamente no início dos anos 2000, quando foi aprovado o quê? Lei de Responsabilidade Fiscal, que congelou a possibilidade de expansão do serviço público. E ele cresce novamente, é só ver o gráfico, em 2016, 2017, com a reforma trabalhista. E com o congelamento do teto de gastos. E o teto de gastos aprovado por Michel Temer lá no nível federal. É isso que cresce o déficit. Portanto, o que cresce déficit é, de fato, a não contratação de servidores públicos. Ponto. Isso não há como fazer. E daí a gente vem com uma questão importante. No momento que o governo anuncia, ótimo,
contratação de servidores públicos para o ano que vem, aparece a segregação de massas, onde os novos, que vêm para justamente resolver o problema dos antigos, se apartam. E o que é isso? Se não jogar na mão o filé mignon da Previdência, porque só vai ter contribuição, 30, 40, 50 talvez, porque não se duvida que vão ter novas contrarreformas da Previdência no caminho, joga na mão do sistema financeiro, para o Estado de Santa Catarina poder o quê? Talvez se endividar mais, dar garantias para o sistema financeiro. Então, esse é o ponto importante. Primeiro, né, o déficit é produto direto da não contratação de servidores públicos. Outro ponto importante, tecnicamente, trabalhar a ideia do déficit apenas como uma relação entre contribuição do servidor público e contribuição do Estado é falsa. Por quê? Porque não é apenas a Previdência Pública, ela tem um terceiro ente, que é o ente contributivo. Né? Tem a contribuição do servidor público, 14%, tem a contribuição patronal, 28%, e aí uma questão, se é para resolver o problema do déficit, por que derruba de 28% para 14% a contribuição patronal para o SC Futuro? É medida fiscalista, não é medida previdenciária. É para fazer ajuste fiscal, é para fazer economia de recursos para continuar jogando na mão dos 21 bilhões que estão levando. Então, o ponto importante é esse, né? Por que se reduz a alíquota e por que se segrega a massa no momento que poderia se colocar a possibilidade para dar guarida para o sistema financeiro. Outro ponto importante, e colocando claramente, né? Não é apenas uma relação entre o servidor da ativa e o Estado. Tem também a medida contributiva. O Estado tem, sim, prerrogativa de fazer a contrapartida. Quando se fala em déficit de 5,4 bilhões, o Estado tem que fazer. Isso é o regime constitucional e tem que buscar receitas para fazer isso. E as receitas estão disponíveis quando a gente vê, repito, 21 bilhões. E não é 21 bilhões histórico, é de 14 para 21 bilhões num período curtíssimo de tempo. Em um ano. Esse é o dado fundamental. E não estou dizendo que tem que acabar completamente com as renúncias, tem que se investigar. E qual é a contrapartida social que se falou? Quando as renúncias elas têm como fundamento a manutenção do emprego. E o período que mais cresce as renúncias é quando menos se gera emprego em Santa Catarina. Qual é a contribuição do setor têxtil na geração de empregos? Que leva uma bolada. Qual é a contribuição do setor de importação, as ditas trading companies, na geração de emprego? Esse é o ponto central. Não se gera emprego. Eu pediria mais um minuto, por favor, só para concluir. O presidente Vânio, né, ele coloca que eles estão fazendo uma medida generosa. Porque ao invés de vir e fazer uma nova contra-reforma previdenciária, num sentido clássico, de tirar direitos, coloca o fundo previdenciário, o fundo imobiliário, né, para financiar através da venda de imóveis, e coloca a ideia de que no futuro, e isso é perigoso, né, que os novos servidores a partir de 2024 vão sair da folha do Estado quando se concluírem. Né? Vai ser o mercado financeiro que vai pagar a aposentadoria deles? Questão para se investigar. Quando ele fala do fundo imobiliário, vamos ao fundo imobiliário, que é a novidade comparativamente àquela que faliu, aquela reforma da Previdência do Colombo e depois do Luiz Henrique Colombo. O Estado de Santa Catarina vendeu nos últimos 10 anos 6 imóveis. Eu não estou nem entrando aqui na minha contrariedade à privatização dos imóveis. 6 imóveis nos últimos 10 anos. O projeto de lei que cria o fundo imobiliário apresenta que se vender 1.240 imóveis vai gerar 16 bilhões, se vender. 30 segundos para encerrar, pode ser? Encerrar. Vão se vender 1.240 imóveis? Vai se atingir 16 bilhões, sendo que 16 bilhões cobre, nesse fundo que vai ficar falido sem fundo, que é o fundo dos servidores atuais, cobre 3 anos apenas do déficit. Então, essa proposta não resolve o problema da Previdência e não vai ser uma proposta generosa, ela vai criar, logo na sequência, novas e novas rodadas de contra-reforma da Previdência, que vão pegar os ativos, os aposentados e os futuros. Obrigado. Presidente Vânio, depois os deputados para manifestação.
Eu só espero ter a mesma atenção que foi tida nos últimos 5 minutos para poder contrapor. Obrigado. Bom, com relação aos aspectos levantados ali, mais uma vez, gostaria de reafirmar a solução através da segregação de massa. E aí vou dizer primeiro o porquê que não deu certo lá atrás. Aí vocês vão conseguir entender. E o que foi utilizado o recurso? Foi criado em 2008, desfeito em 2015, pelo governo Colombo, cujos recursos do Poder Executivo foi utilizado para pagar a folha de aposentados. Então, se colocou todo mundo de novo no plano de repartição, porque a primeira crise econômica que nós tivemos no 4º governo do PT, infelizmente, a inflação subiu, a arrecadação caiu e o Estado não tinha recursos para pagar a folha dos aposentados. Ele desfez o fundo previdenciário para pagar os benefícios dos aposentados naquele ano. Isso é um fato. A gente sabe disso. Infelizmente, ele foi feito por um decreto. O que nós estamos fazendo agora, nesse projeto de lei, para poder blindar isso, que lá na frente não ocorra de novo? Esse projeto ele vem com a anuência de todos os poderes. E existe um artigo lá que, para o desfazimento desse fundo de capitalização, há uma necessidade de que todos os poderes se manifestem positivamente. Isso vai evitar? Não, mas é uma forma de blindagem que a gente está fazendo. Outra questão, por que nós estamos reduzindo a alíquota de 28 para 14 para os que ingressarem no SC Futuro, que é o Fundo de Capitalização? Porque, atuarialmente falando, a capitalização de 14 mais 14 é suficiente para garantir a aposentadoria de todos os servidores que ingressarem a partir de 2024, no Fundo SC Futuro. Calma. E aí, como é que fica? E por que não cobra 28? Porque a diferença, o Estado vai continuar destinando para a insuficiência do SC Seguro. E outra questão, que está na lei, atentem-se para isso. Diferentemente da Previdência Complementar, qualquer déficit que der no SC Futuro ou no SC Seguro, responsabilidade única e exclusiva do Estado. Do Estado. Isso, diferentemente do que ocorre na Previdência Complementar. Qualquer insuficiência, chama-se as duas partes. As duas partes. E aí uma outra questão. Quando vocês comentam a questão da isenção fiscal, nós estamos num Estado que decidiu não aumentar impostos, que decidiu pelo aumento de emprego. É o único estado da nação que tem o pleno emprego. O governo atual preferiu fazer o certo, não quer fazer o mais fácil. Os demais estados estão aumentando impostos. Aí eu vou com a última questão, para vocês refletirem. Isso é para reflexão, somente reflexão. Nós temos no estado catarinense 7,5 milhões de habitantes. Nós temos 137 mil servidores públicos, ou aposentado, ou ativo, ou pensionista. Mas temos 7,5 milhões de habitantes que contribuem. O Estado não faz dinheiro. Eles pagam os seus impostos e metade dos impostos que eles pagam para manter o funcionalismo. Nós temos no nosso Estado também, pelo regime geral, no INSS, quase 2 milhões de beneficiários, ou aposentado ou pensionista. Você sabe qual é o benefício médio do aposentado ou pensionista do regime geral do povo catarinense? Menos de R$2 mil. Menos de R$2 mil, isso é dado, vocês podem pegar portal do INSS. Então, o que o governo do Estado está propondo é uma solução de longo prazo para a Previdência do Estado, garantindo qualquer déficit que venha acontecer, seja num plano ou no outro. E o SC Futuro, ele vai ser reavaliado todos os anos. E último comentário. Quando o Estado está se propondo a fazer um concurso público para a educação, chamando 10 mil servidores novos, isso significa uma redução de mais de 24 mil ACTs. Perfeito? Então é justamente isso que o Estado está fazendo.
Mas ele é obrigado a seguir lei de responsabilidade fiscal e ele tem um limite de gasto com funcionalismo que precisa seguir todos os anos. E ele vem seguindo porque nós estamos vivendo num estado pujante. Ok? Com a palavra agora, então, o deputado Marquito. Então, eu queria aqui inicialmente também cumprimentar todos e todas nessa tarde aqui. Quero aqui cumprimentar o deputado Pepe Colasso, que durante a tramitação, de alguma forma, abriu esse espaço, um espaço que, na verdade, ele exige muito mais ambiente de discussão, eu acredito. Acredito particularmente que o tema de uma reforma da Previdência, como está colocada, ela merece um tempo e ela merece muitos espaços de debate e discussão. Quero também me colocar aqui que a discussão inicial, a gente, desde que eu entrei no parlamento, nessa legislatura, desde o primeiro dia, o tema para revogar o confisco de 14% sempre teve em pauta dentro do parlamento. Os movimentos sindicais, as entidades de classe, os trabalhadores circularam ativamente aqui nesse parlamento, tanto resultou em 2 projetos de lei tramitando nesse momento. Um projeto de lei que é de iniciativa popular, que é algo, todo mundo sabe a dificuldade, o limite para encontrar e conseguir ter alcançado aquelas assinaturas e o quanto mobilizou a sociedade. Então, para nós, deputados, 40 deputados e deputadas, é fundamental olharmos para isso com esse olhar da importância social e da importância da imobilização social que tem um projeto de lei de iniciativa popular e um projeto de iniciativa legislativa. Então, nós temos 2 matérias que tratam sobre o assunto da revogação dos 14%, e o governo vem com uma matéria de reforma da Previdência, que coloca ali dentro uma proposta também em faixas de revogação dos 14% a partir de faixas. É o que está colocado nessa matéria. E eu, como parlamentar, me sinto muito prejudicado dentro da discussão, da tramitação, de vir uma reforma da Previdência com um elemento que é um elemento que eu particularmente quero aqui me solidarizar, a preocupação que os trabalhadores e as trabalhadoras estão tendo sobre a segregação das massas da contribuição previdenciária e do fundo previdenciário. E a minha fala é muito mais assim, para sensibilizar o conjunto dos deputados e deputadas. Eu queria colocar isso, o deputado Pepe Colasso, com todo o respeito, toda a consideração que eu sempre tenho. Eu entendo que é uma agenda, eu acho que é do governo, prerrogativa do governo construir suas agendas, mas é prerrogativa do Poder Legislativo também avaliar essas agendas e dialogar com os setores da sociedade que estão interessados com o tema. Então, e pelo tempo, pela disposição e pela dinâmica da própria Assembleia Legislativa, a gente tem mais 2 sessões, gente, esse ano. Mais 2 sessões. Essa é a grande realidade. Mais 2 sessões que podem decidir a vida dos atuais aposentados, dos atuais trabalhadores e dos futuros trabalhadores do serviço público, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do serviço militar. Então, assim, é de toda uma categoria, ou de várias categorias que estão envolvidas com esse tema. Eu queria aqui declarar a minha posição que a gente não deveria e não deverá votar nas próximas 2 sessões que teremos na Assembleia Legislativa. Agora, nós podemos fazer um gesto que é discutir a questão justamente do confisco dos 14%. Isso a gente tem condições de discutir, porque ela já vem sendo discutida e debatida há um bom tempo. Tem um entendimento, tem uma contraproposta do próprio governo, que eu acho que é possível de fazer esse entendimento, deputado Pepe, porque a gente já desgastou, já foi apresentada uma proposta, tem uma contraproposta, tem outras matérias tramitando. Então, ir numa linha de retirar, né, a segregação de massas e discutir os 14% para dentro ainda desse período legislativo, eu acho que é uma boa saída, um bom encaminhamento. Eu sei dos limites, das dificuldades, do debate, da agenda do governo, eu não sou ingênuo nesse processo, ninguém aqui é ingênuo para achar que é fácil e é simples, mas vai ter que ter uma dedicação e um gesto dos deputados para serem altivos nesse momento, que não dá para decidir a vida previdenciária dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos servidores, das servidoras, dos empregados, que hoje fazem
a ponta do serviço público do Estado de Santa Catarina em 2 sessões. Não dá, gente. Não dá porque o debate aqui demonstrou que não está maduro. Agora, todo mundo aqui conhece, né? Quem que gosta de comer uma banana verde do pé? Ninguém come, a gente come a banana quando ela está madura. E o processo legislativo exige da gente também garantir a maturação desse processo que certamente não é. Se ele acontecer, ele vai travar a boca como uma banana verde trava. Então, assim como ele vai nascer a fórceps, por força, que não é o que uma sociedade madura, uma sociedade como a sociedade catarinense, pode produzir, pode realizar no ponto de vista dessa Constituição. Eu não vou entrar aqui, deputada Luciane Carminati, em temas, em conceitos e nas miúças da proposição, mas eu queria externalizar isso muito mais no sentido de sensibilizar os colegas deputados que estão aqui, o deputado Marcos, o deputado Pepe Colasso, o deputado Antídio Lunelli, no esforço de demonstrar para a sociedade catarinense e para o parlamento que a gente pode ter um pouco mais de tempo para discutir a reforma previdenciária. E podemos ainda, enquanto parlamento, fazer uma decisão, uma votação sobre a questão da revogação do confisco dos 14% nesse período legislativo. Eu acho que é um gesto, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas é um gesto que a gente pode dar de responsabilidade com todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público estadual, aqueles que estão hoje, os aposentados e os futuros. Então, essa é a minha contribuição, deputado Pepe Colasso. É assim que eu gostaria de me manifestar e também atuar nessas 2 sessões que nós teremos. Muito obrigado e um bom trabalho para todo mundo. Só esqueci de avisar que eu vou pedir licença, eu tenho uma audiência pública em Joinville às 6h30 da noite, eu estou saindo daqui diretamente para lá, desejo chegar lá no horário certo, então quero me desculpar da minha retirada. Obrigado. Deputado Marquito, antes da sua retirada e que eu passe a palavra para a deputada Luciane Carminati, eu gostaria só, diante da tua manifestação, com toda a vênia possível, dizer que, enquanto parlamentar, e que me coube a relatar esses projetos que estão aqui na casa, não são 2, são 3, porque acho que acabaste esquecendo do Fabiano, né? Que tem o do deputado Fabiano. Sim, também. Iniciativa legislativa. Isso, e o popular, e agora popular, esse do governo. São os 14%. Sim, e o do governo que é mais amplo que atrela como reforma. Isso. Uhum. São três assuntos que ainda acabaram vindo à relatoria para mim. Eu já relatei um, que é o do deputado Fabiano, né, que a gente deu o parecer favorável, até porque essa comissão ela tem um julgamento constitucional, de constitucionalidade, né? O mérito depois ela vai passar nas comissões de interesse de cada assunto e depois vai vir aqui para o plenário. Eu estou de acordo, eu sou de acordo com essa questão de uma agenda muito rápida que foi estabelecida para que a gente pudesse esmiuçar esse projeto. Eu estou ao encontro da tua manifestação. Porém, eu só quero deixar claro aqui que nós estamos estabelecendo essa audiência pública como uma forma de oportunizar também que todas as partes possam se manifestar. Essa agenda não é estipulada por mim, que sou o relator do processo. E eu ia ficar me sentindo, talvez, até com uma culpa de não deixar essas manifestações acontecer se a gente não provocasse a audiência pública. O que foi pedido dos próprios sindicatos. Infelizmente, datas não existiam além dessa, né? A gente não teria outra data para discutir dentro dessa agenda que foi estabelecida. Então, essa foi a data que nós encontramos para colocar no dia de hoje. Então, agora, é claro, quem estabelece essas agendas não somos nós. Daí é uma questão que nós, em termos de parlamento, todos os deputados, podemos trabalhar nos próximos dias aí, para que talvez esse projeto não seja avaliado na semana que vem. Mas daí é o esforço de cada parlamentar para que haja esse consenso e esse convencimento. Enquanto apenas relator desse assunto, me coube fazer a audiência pública e cumprir a agenda que assim foi estabelecida. Com a palavra, a deputada Luciane.
Boa tarde a todos e todas, boa tarde. Eu quero cumprimentar, em nome do Pepe Colasso, todos os colegas deputados que acompanharam, que acompanham, que estão aqui conosco. Cumprimentar em nome do Neto, da nossa companheira, do Evandro, e todos os sindicalistas que aqui estão. Não vou nominá-los, porque senão meu tempo se vai nisso, né? Mas cumprimentar o presidente do IPREV também, o Vânio. Eu quero primeiro dizer que eu estou aqui no meu 4º mandato. Quando se trata de discutir a Previdência, com todo respeito, é sempre a mesma ladainha. Não muda nunca. A gente escuta sempre aquela velha fala, e eu, às vezes, quase chego à conclusão que o servidor público é problema, que então é melhor nem existir pessoas, só Estado. Porque do jeito que está, a gente só produz déficit, né? Só existe déficit. Não tem ação, não tem política pública. Tem saúde se não tiver o servidor? Tem hospital se não for o servidor? Tem escola se não for o servidor? Tem ação judicial se não é o servidor do judiciário? Tem justiça se não são os servidores? Então, eu estou aqui dizendo que, primeiro, eu quero tentar reverter um pouco esse debate, porque, senão, a gente acaba fazendo um debate só de receita e despesa. Só receita e despesa. Bom, a gente tem que fazer o debate de receita e despesa. Eu não quero ser inconsequente e hipócrita nesse debate. Mas também a gente precisaria discutir de onde vêm, então, as receitas e quais são as despesas. E aí eu enxergo como se fosse uma cadeira na minha frente, só com 2 pilares. Num pilar está a contribuição que sustenta a Previdência, que é do servidor, 14%, e no outro pilar o do governo, que era 28%, que agora quer se passar para 14%. Mas será que para essa cadeira ficar mais forte, a gente não deveria colocar mais 2 outros pilares? Ou seja, será que a gente não deveria discutir como é que esse Estado rico, maravilhoso, nos últimos anos, aumentou a renúncia fiscal de 5 para 90 bi nos próximos 4 anos? Aí eu escuto também a seguinte fala, mas, deputada, é a guerra fiscal, Rio Grande do Sul, Paraná, ou esse é um problema nacional? Bom, agora nós estamos discutindo a reforma tributária com a criação do IVA, né? Imposto único. Quero dizer que não é só uma questão de guerra fiscal, não. Não é. Porque eu desafio todos nós aqui a pesquisar quanto era o desemprego em Santa Catarina há 14 anos atrás, e qual era o emprego em Santa Catarina, e qual era a faixa de renda, e qual é a faixa de renda hoje. Nós estamos praticamente com os mesmos índices. Desemprego baixo lá atrás, desemprego baixo agora. Renda baixa lá atrás, renda baixa agora. Média do trabalhador, eu estou falando. Mas tem um diferencial. Um grande diferencial. Renúncia fiscal de 5 bi para renúncia fiscal de 21 bi por ano. E aí, para que o cidadão entenda, esses 21 bi não é a maioria dos empresários de Santa Catarina que não pagam impostos. Não chega a 2%. Então, tem um debate que a gente precisa fazer, e talvez a gente não queira fazer esse debate, porque é mais fácil aumentar a alíquota de servidor. É mais fácil.
É mais difícil ter a coragem de olhar para os setores que sentam na frente dos deputados com seus escritórios jurídicos que pagam milhões? É mais difícil porque os empresários têm escritórios jurídicos que pagam milhões. O professor que ganha 5 mil, ele não tem um defensor que ganha milhões porque ele ganha uma miséria. E é a miséria dele que faz ele ter que sair lá de São Miguel do Oeste e vir aqui defender o seu salário. Lá de Joinville. Então, o que eu estou querendo dizer é que não dá mais. A gente chegou num ponto que não dá mais. Não dá mais para olhar para um Estado que vai abrindo mão de tanta receita. Tanta receita. Poxa vida! Se quando eu entrei aqui, a renúncia era de 5 bi, agora está em 21 por ano. Tem alguma coisa que não está fechando. Então, se a gente mexer um pouquinho nessa renúncia de 21 bi, a despesa da Previdência aqui, isentar os 14, dá 600 milhões por ano, gente. E nós estamos falando de 21 bi. Então, eu quero primeiro dizer, sim, tem como fazer. Essa cadeira pode ter 4 pernas, não só 2. Uma terceira é a renúncia fiscal que precisa ser revista e uma quarta é a dívida ativa. Que tem gente que aprendeu a não pagar imposto nesse Estado e não é o assalariado, não é o pequeno, são os grandes. E são poucos também. Hoje a gente discutia que do universo é 3% do empresariado que não paga imposto. Então, eu quero primeiro resgatar isso. Em segundo lugar, eu quero dizer que o governo precisa também ter respeito por essa casa. Porque o governo passado, quando mandou para cá a tributação de 14%, o governador é uma pessoa. Ele não se elegeu. Deputados são 40. Eu cansei de ouvir deputados nos corredores dizendo: Lu, eu estou arrependido de ter ajudado a tirar 14% de quem menos ganha. E eu respondo sempre: você vai ter a chance de corrigir o teu erro. Então, quando o governo manda para cá isso, está jogando a responsabilidade nos 40 deputados. E são esses deputados que vão responder. São esses deputados. Vocês podem dizer: a deputada Luciane é moleza, é de oposição ao governo. Vocês não têm ideia aqui. As emendas que uns têm e que outros não têm. A gente paga muito caro por votar pela consciência, pela coerência e para não ter que ficar abrindo mão de princípios na vida. Mas o dia que eu abrir mão disso, eu não estarei mais aqui, porque não faz sentido a gente desrespeitar o voto que a gente leva. Então, eu quero terminar aqui dizendo para vocês, Pepe, meus parabéns para ti, de verdade, meus parabéns, porque eu sei que o trator é uma retroescavadeira enorme que vem para cima. Parabéns por ter a coragem de fazer essa audiência, que por muitas vezes a gente sabe da pressão. Parabéns aos deputados que vieram, parabéns aos deputados que escutam e que têm sensibilidade. Eu não me furto em nenhum momento de sentar com o governo e discutir qualquer matéria, mas eu também acho que o governo tem que ter respeito com essa casa. E respeito com esta casa significa: vamos discutir os 14, que está mais amadurecido, como diz o Marquito, a banana já está amadurecida? Vamos discutir os 14, né? Vamos discutir. Agora, fundo financeiro lá atrás, fundo previdenciário lá atrás,
e agora SC e SC Seguro e SC Futuro, nós não sabemos na profundidade que temos que saber. E eu sou uma deputada que estuda. Eu estou com matérias aqui de advogados que me passaram, de economistas. Eu estou muito confusa. Se eu estou confusa é porque eu não enxergo que isso é bom. Senão eu enxergaria. Agora eu pergunto, os deputados que nem aqui estão, sabem o que é esse SC Seguro e Futuro? Não sabem, não sabem. Na sua grande maioria não sabem. Não sabem, e não é porque não leram o PL, é porque não está tudo ali, porque a gente tem que pesquisar nos países onde aconteceu, a gente tem que ir a fundo quando vota matérias dessa natureza. Então eu quero dizer, fazer um pedido aqui, bem importante para o Vânio. Por favor, leve para o governo que não está maduro isso. Não está maduro isso. E essa responsabilidade vai ficar para os deputados. E, Pepe, leve para os líderes esse nosso pedido. Para os líderes dos partidos. Não precisa ser para os 40, os líderes. Que se retire essa matéria e que a gente possa discutir melhor. Obrigada. Eu quero agradecer a manifestação da deputada Luciane, como também de todos aqui que estiveram na tarde de hoje, tiveram a oportunidade de se manifestar. Nós tentamos fazer essa audiência pública que oportunizasse a manifestação, a defesa de cada ponto de vista desse projeto, destes projetos apresentados aqui na Assembleia. Eu tenho certeza, mesmo que feito muito a toque de caixa, muito em cima da hora, nós conseguimos dar uma oportunidade para que todas as partes interessadas se manifestassem. Eu não quero ser prolixo, já tive uma breve manifestação aqui junto, quando da manifestação do deputado Marquito, e aqui coloquei também ao encontro do que a deputada Luciane falou, acho que é um projeto complexo, já dito por alguns aqui do sindicato, e que eu entendo que muitos parlamentares aqui se manifestam nos corredores da casa para que talvez isso pudesse estender mais essa discussão. Mas a agenda, por enquanto, definida é essa. Deputada Luciane, eu vou levar isso aos líderes, como relator, essa tua proposição, para que a gente possa, entre os líderes, ter um debate mais apurado em termos de calendário e de agenda, claro, junto com a presidência da casa e com o governo. Todas essas manifestações dadas, essa relatoria vai levar à Casa Legislativa, através da presidência e das lideranças, para que possam dialogar com o governo, para que essa agenda possa, de acordo com essas manifestações, serem estendidas. No mais, gente, eu agradeço a presença do presidente Vânio, que também se dispôs aqui a vir dar todas as explicações desse projeto a todos que aqui participaram, agradecer a todos os sindicatos e interessados que se manifestaram, os deputados que fizeram presentes, deputados que acompanharam de forma virtual, porque muitos deputados estão em agenda, porque quinta-feira à tarde a nossa sessão legislativa da quinta-feira é pela parte da manhã, então muitos deputados já saíram para fazer agendas externas, mas manifestaram as suas preocupações a este projeto tão importante. Por fim, agradeço a todos que estiveram presentes, peço desculpas se em muitos momentos eu pedi silêncio, e eu sei que o assunto ele causa euforias sentimentais e aflora, né, em cada um de vocês que aqui estiveram presentes, então a gente entende, mas eu quero que também vocês entendam que, enquanto presidente, a gente tem que colocar ordem na casa para que todos possam se manifestar. Tá bom, gente? Muito obrigado, um bom retorno a todos e declaro encerrada essa sessão.